Tudo começa com a Tininha perguntando se a Balbina vai servir o jantar agora. A Balbina responde que ela espere só um pouquinho porque ela vai pegar uma mala que a avó dela pediu. A Tininha pergunta: uma mala? E pra quê? A Balbina responde que parece que ela vai viajar. A Tininha diz que tá bom, muito obrigada, e sai no pinote. Na verdade, a Tininha ficou muito curiosa e vai correndo para o quarto da sua avó. Ao chegar lá, ela pergunta o que ela está fazendo. A Ofélia responde que está arrumando as malas delas. A Tininha fica muito assustada e pergunta para onde ela vai e pergunta se é porque ela brigou com o papai dela. A Ofélia diz que não brigou com o pai dela, mas é porque ela vai viajar para alguns lugares bem bonitos. A Tininha fica bem feliz, sorri e pergunta se ela pode ir junto. A Ofélia diz que dessa vez não e que ela também já voltou para a escola e que o pai dela quer passar mais tempo com ela, mas que vai lhe fazer uma promessa, que em cada lugar que ela for visitar, ela quando voltar vai trazer um presente para ela e pergunta o que ela acha. A Tininha responde que acha isso ótimo e depois a Ofélia se senta na cama, olha para a Tininha e diz que lhe ama muito e que a primeira pessoa que ela vai querer ver quando ela voltar de sua viagem será ela, a Tininha. A Tininha fica bem feliz e lhe abraça. Depois que a Malu descobre que é filha do Patrício, ela faz questão de tomar satisfações com ele. A Malu vai até o seu escritório. Ao chegar, a secretária do Patrício bate na porta e ele pede que ela entre. Ao entrar, ela avisa que ele tem uma visita. Ele pergunta quem é e ele mal fecha a boca e a Malu já trata logo de invadir o escritório. Eles ficam um tempinho se encarando e em seguida o Patrício pede que a secretária saia e deixe ele e a Malu a sós. Então ela sai. O Patrício, já fumegando, pergunta o que a Malu está fazendo lá e como ela se atreve. A Malu então responde: eu queria muito nunca mais ter que olhar na tua cara, mas das pessoas que eu tenho que reclamar dos maus tratos e grosserias que sempre me fizeram, o Senhor não perde para ninguém. O Patrício então interrompe e diz que ela deveria ter evitado esse desagradável momento. Mas a Malu continua: mas eu não consegui. E mais agora, depois de tudo que eu acabei de descobrir, eu não poderia deixar de falar com o Senhor mais do que a sua esposa. O Patrício então pede para ela deixar sua esposa fora disso, que por culpa dela, a mulher dele sofreu um acidente e por culpa dela, ela esteve à beira da morte, e declara que gostaria muito que ela nunca tivesse cruzado o caminho deles, e deixa ainda mais a Malu triste. A Malu, com lágrimas nos olhos, pergunta por que ele a odeia tanto. O Patrício responde que não lhe odeia, mas que sente um desprezo e uma grande repulsa. A Malu então fala: e sendo o Senhor quem é, me diz, acha que isso está certo? O Senhor não acha que aos olhos de Deus não está cometendo um delito bem grave e não tem medo de ser castigado? Não tem medo que Deus lhe faça pagar com sangue e com lágrimas o mal que o Senhor me fez e continua fazendo, apesar de saber quem é? Porque o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe da verdade. No entanto, me odeia. O Patrício, muito frio e calculista, pede para ela deixar de rodeios e ir logo direto ao ponto e pergunta para que ela veio. A Malu responde que foi só para fazer uma pergunta. Ele pergunta qual, e Malu diz: é verdade que o Senhor é meu pai? O Patrício, por sua vez, fica meio que chocado, acreditando que talvez a Malu nunca ia ficar sabendo disso e ia ser abafado, mas a Malu insiste e pergunta novamente: eu perguntei se é verdade que o Senhor é meu pai. O Patrício então pergunta se lhe interessa tanto saber sobre isso. A Malu responde que sim, e o Patrício pergunta o porquê. A Malu responde: não tenha medo, eu não vou pedir nada ao Senhor, porque não preciso de nada do Senhor, nem do seu dinheiro, nem da sua proteção e nem do seu nome. Do Senhor eu não preciso de nada.
O Patrício responde que ela é bem orgulhosa. A Malu responde que ele imagina que ela sabe se virar muito bem sozinha na vida e que graças a Deus ela tem algum sucesso e com o trabalho dela ela ganha o suficiente para se manter. O Patrício responde que para ele isso não lhe importa. A Malu diz que sabe muito bem que isso realmente para ele não importa, mas ela está fazendo isso porque quer ter o gostinho de jogar na cara dele, depois de ele ter desprezado ela tanto por ser uma morta de fome. Patrício interrompe e pergunta se foi para isso que ela veio, para falar assim com ele com tanto desplante, orgulho e grosseria. Então a Malu responde: pois talvez o orgulho, o desplante e a grosseria eu tenha herdado do Senhor. Patrício diz que isso tudo já basta, foi o suficiente e ele não quer continuar escutando ela. A Malu diz que veio ali lhe fazer uma pergunta, mas até agora ele ainda não lhe respondeu. Então Patrício diz: você quer saber a verdade? Então escute isso aqui. Infelizmente sim, você é minha filha e logicamente você é minha filha porque tem o meu sangue. Mas eu não lhe considero como minha filha, e eu lamento que você e eu estejamos unidos por um laço tão forte, porque se eu pudesse agora romper, eu romperia. E deixa a Malu totalmente acabada com essas palavras. Mas a Malu, por sua vez, não se rebaixa, solta o verbo e diz: não faz mal que o Senhor rompa esse laço que nos une, porque ele já foi rompido desde antes. Faça de conta que eu nunca existi. Pense que eu nunca vim ao mundo, ou que eu morri quando nasci, ou que eu me perdi para sempre quando minha mãe me abandonou, e que nunca me encontraram. O Patrício, muito frio, responde que é exatamente isso que ele quer. A Malu então fala: tudo já se foi rompido naquele momento quando me largaram na vida sozinha, quando me condenaram a sofrer humilhações, sofrimentos e passar fome, mas fome de tudo, de comida, de amor, mas vocês não fizeram nada além de me abandonar, vocês me transformaram em uma menina órfã. O Patrício fica totalmente irritado e diz para a Malu não acusar a mãe dela, porque dele ela pode falar o que quiser, mas da mãe dela não. Malu responde: olha aqui, eu tenho todo o direito de dizer o que me der na telha. Patrício diz: olha aqui, fique você sabendo que eu não vou permitir que você volte a me desrespeitar. A Malu responde: anda, vai em frente e vai me bater da mesma forma que você me bateu da outra vez. Tenha cuidado, juiz Velarde, porque eu não sou mais aquela menina de rua em que o senhor podia maltratar. Tenha muito cuidado. A Malu vai saindo, mas decide voltar e pergunta: o senhor se lembra de como foi duro comigo um dia e que queria me colocar na cadeia porque eu roubei uns litros de leite para as crianças do orfanato e eu era sua filha? E tentou me deixar na cadeia dizendo que eu era uma delinquente e o senhor era meu pai. E me recebeu na sua casa para trabalhar no pesado como uma acolhida por caridade. E me deu um quartinho, algumas migalhas. E aí criaram aquela outra em que chamava de senhorita e fazia tudo o que ela queria. E a mimava como uma boneca. Enquanto eu, a única coisa que eu recebia eram broncas e castigos. E eu era sua filha. Patrício tenta interromper e diz que já falou que não quer mais escutar ela. Mas você pensa que a Malu para? Não, ela detona tudo e diz: o Senhor me tratou muito mal, cortou as minhas asas quando eu quis me aproximar do Senhor. Eu queria ganhar sua atenção, o seu carinho, e o Senhor, cada vez que eu quis me aproximar, o Senhor fechou as portas do seu coração, e o Senhor fechou as portas do seu coração, mesmo que eu estivesse batendo nelas. E eu era sua filha. O Patrício diz que tinha motivos para isso e já que ela tem boa memória para lembrar disso, ela também tem para lembrar das outras coisas também. A Malu pergunta o quê? Se é sobre o roubo do colar que foi tudo armado pela Estefânia ou do tapa que ele deu na cara dela e que, além de tudo, ainda lhe chamou de ladra. Ou do momento em que jogou ela na rua como um animal raivoso. Eu era sua filha. O Patrício pergunta se ela precisa ficar jogando tudo isso na cara dele. A Malu responde: é essa vez, essa será a única vez em que vai ouvir isso, pois fique sabendo que se o Senhor tem vergonha de ter o seu sangue correndo nas minhas veias,
mais vergonha tenho eu de carregá-lo. Se eu pudesse, eu arrancava para não sobrar nenhuma gota mais dele. O Patrício ameaça e manda ela sair, porque senão... A Malu responde: olhe, não se preocupe, porque o senhor não vai ter que mandar ninguém me levar. Eu vou com minhas próprias pernas. E saiba que nunca mais vai voltar a me ver. Ah, e esquece que teve uma filha e diga isso para sua esposa. E não falo minha mãe, porque eu não sinto ela assim. Patrício diz que ela é uma ingrata. A Malu diz: vocês não me faz falta, porque eu passei sozinha pela vida rolando como uma pedra, recebendo golpes e patadas de um lado para o outro, e eu poderia ter afundado completamente até a cabeça e ter chegado ao fundo do poço, mas não, eu agradeço a Deus por isso não ter acontecido. Eu subi com muito esforço, mas eu subi e não tenho que te agradecer por nada, porque eu sou por mim e por mim mesma, porque eu me chamo Amalu, entendeu? Entendeu isso? E o Senhor pode ficar com o seu dinheiro, com o seu nome, seu juiz Velarde, porque para mim isso não faz falta nenhum dos dois. E em seguida, Amalu vai embora. Já o Miguel está na sala pensando um pouco e o Omar chega e diz oi e bate no seu braço. O Miguel churuminga quando o Omar bate no seu braço e o Omar, preocupado, pergunta o que foi isso, o que foi que aconteceu. O Miguel responde que foi um acidente um pouco complicado, mas que não tem importância. O Omar pergunta como foi e quem causou isso. O Miguel responde que foi a Branca e o Omar pergunta como foi que isso aconteceu. O Miguel responde que ela teve uma crise durante o julgamento e que pegou a arma de um dos guardas e quando ele se aproximou para tentar tomar, ela simplesmente disparou a bala e atingiu nele. O Omar diz que imagina que isso deve ter agravado a situação dela ainda mais. O Miguel diz que não e que pelo contrário, porque o júri se convenceu que ela não era responsável pelos seus atos e pediram que retornasse à sessão justamente para aproveitar o impacto que aconteceu ali e que isso deu a eles muitos bons resultados. O Omar diz que é muito bom ouvir isso e o Miguel diz que foi exatamente assim que aconteceu e é tanto que o juiz absolveu ela de tudo. O Omar fala que isso foi bom para ele o que aconteceu e pergunta aonde que ela está. O Miguel responde que ela está ali. O Omar, confuso, pergunta aonde? Na sua casa? O Miguel diz que sim, ali na casa dele e que a Branca ficou sob os cuidados dele e que logo logo eles vão se conhecer.